Rousseau começa sua obra com uma questão fundamental. O homem nasce livre, mas por que ele aceita viver sob regras e leis? Será que essa perda de liberdade pode ser justificada? A resposta dele está no contrato social, que estabelece um pacto entre os cidadãos para garantir segurança e ordem sem comprometer a liberdade. Rousseau, filósofo iluminista do século XVIII, defendia a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Nasceu em 28 de junho de 1712, em Genebra, na Suíça, e foi órfão desde cedo. Sua principal obra, O Contrato Social, foi influente na Revolução Francesa e no liberalismo. Teve uma educação autodidata e também foi ajudado por Madame Warren, em Paris. Ganhou o prêmio da Academia de Dijon em 1750 com um discurso sobre as ciências e as artes. Suas ideias eram de que o homem era naturalmente bom, mas as instituições o corrompiam. Também teve outras obras relevantes, como Nova Heloísa e Emily. Sofreu perseguições devido às reações adversas às suas ideias e refugiou-se em Genebra e Moutier. Fugiu para a Inglaterra em 1765, após acusações de envenenamento. Sua saúde mental foi deteriorando-se ao longo dos anos, e em 2 de julho de 1778, ele morreu. O Contrato Social é uma obra que explica a teoria de mesmo nome que fala sobre a legitimidade e a origem do Estado. Tudo começa quando os seres humanos viviam em um chamado estado de natureza, onde tinham total liberdade, mas não tinham nenhuma ordem. Por isso, os indivíduos decidem abrir mão de parte das liberdades dele para garantir direitos, proteção e organização, sendo chamado de pacto social. Assim, fica estabelecido que o Estado deve garantir o bem-estar comum, pois o poder pertence ao povo, uma vez que foi dado pelo consentimento coletivo e não por meio da força. Mas, como o povo nem sempre sabe como criar leis e governar, surge o legislador, que orienta sem, de fato, governar, garantindo que as leis atendam a todos, fornecendo liberdade e igualdade. Rousseau descreve o estado da natureza como um período em que os seres humanos viviam livres, sem leis ou hierarquias, guiados apenas por suas necessidades. No entanto, com o crescimento da sociedade, surgiram desigualdades e disputas, tornando essa liberdade instável e insegura. Para garantir ordem e proteção, foi necessário criar um contrato social, no qual os indivíduos concordam em seguir regras coletivas. Esse pacto transforma a liberdade natural, onde cada um fazia o que queria, em liberdade civil, baseada na moralidade e no bem comum. Assim, os cidadãos continuam livres, mas dentro de um sistema que organiza a convivência e evita injustiças. Rousseau apresenta o paradoxo da liberdade. Vamos garantir que os indivíduos continuem livres em uma sociedade com leis? Ele distingue entre a obediência imposta por um governante autoritário e a obediência à vontade geral, que representa o interesse coletivo. O contrato social não tira a liberdade, mas a transforma em liberdade civil, onde as pessoas seguem leis que elas mesmas ajudaram a criar. Assim, liberdade e obediência podem coexistir, pois, ao respeitar normas justas, o indivíduo não está se submetendo ao poder externo, mas exercendo sua própria autonomia dentro da sociedade. Acerca da democracia, o filósofo Jean-Jacques Rousseau reconheceu as dificuldades de uma democracia verdadeira, em que os cidadãos participariam de forma direta. Essa participação seria impraticável em sociedades complexas, pelo fato da sociedade ser grande e diversificada. O governo deveria garantir a proteção do bem comum de interesses privados. Além disso, a política devia ser conduzida por interesses coletivos, não por líderes individuais. Como podemos ver, Rousseau cria o poder transformador, onde ele traz para nós o contrato social, que é mais do que um acordo político. É onde ele transforma o pensamento da sociedade em questão sobre a liberdade e igualdade no governo e na política e também na educação. E esse poder se manifesta também na história, principalmente na Revolução Francesa.
A vontade geral é um pilar fundamental do pensamento do Rousseau, principalmente dentro de contrato social, porque ela é pura essência da soberania popular. Ela expressa o interesse coletivo sempre buscando o bem comum e não a simples soma de desejos individuais. É a única base legítima para a criação de leis e do governo, porque garante que as decisões políticas sejam justas e representem a todos. Com a participação cidadã, os indivíduos, ao criar leis, estão obedecendo a si mesmos, o que garante maior cumprimento dessas leis, fortalecendo a democracia. Dessa forma, o contrato social assegura a liberdade, a justiça e equilíbrios de direitos e deveres dentro da sociedade. Sobre as influências políticas e históricas, o filósofo Jean-Jacques Rousseau influenciou na Revolução Francesa acerca da soberania popular, em que o Estado estaria sujeito à vontade do povo, que são fonte de todo o poder político, além de defender a participação cidadã e influenciar nos princípios da democracia moderna, em que o povo tinha soberania. Por fim, ele alertou sobre os riscos que a corrupção poderia causar, que são a alienação e perda de liberdade.